Quem não estava, levante sua mão. Sim, né? Legal, gente. Quem estava aqui no domingo passado, lembra de algo que eu preguei? De algum texto? Grita aí por gentileza, alguma coisa que eu tenha dito que te marcou. Hã? Fofoca. Quem lembra que eu falei de fofoca? Irmão, eu falei de fofoca 10 minutos. A mensagem durou 50 minutos, mas eu falei de fofoca 10 minutos. Eu falei todo o início de mensagem sobre unidade, sobre corpo de Cristo, mas todo mundo só lembrou da fofoca, irmão. Eu desci aqui do altar, no mínimo 4 pessoas fizeram a mesma pergunta para mim: pastor, quem foi que lhe disse que nós estávamos fofocando? Aí, na semana, eu conversando com o pastor Natanael, o pastor Natanael me perguntou: pastor, aconteceu alguma coisa? Porque eu vi que no final o senhor... Eu disse: não, pastor, porque se tem uma coisa que não falta na igreja, é fofoca. Não tem dia para você. Porque eu não preciso saber que tem, porque tem. Eu não preciso saber que tem pecado no meio da igreja, porque tem. Eu não preciso saber que alguém me revele que muitos aqui têm problema no casamento, porque tem. Eu não preciso saber que muitos têm problemas financeiros, porque tem. Então não é uma revelação, é uma direção, na realidade, que o Senhor havia me dado quando eu estava compartilhando sobre o corpo de Cristo. E eu quero nessa noite falar com você justamente sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Mas hoje eu não irei falar de... Não vou falar, tá bom? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou o corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aleluia. Paulo, ele está aqui escrevendo aos Coríntios uma carta, e ele trata muito em Coríntios. Coríntios era uma igreja rica em dons. Ela tinha todos os dons. Paulo diz isso, que a igreja de Coríntios era rica, ela tinha todos os dons. Mas era uma igreja dividida, era uma igreja que não entendia o poder da unidade, era uma igreja que tinha preferência. Eles diziam que uns eram de Apolo, outros eram de Paulo, ou seja, eles tinham suas preferências, e Paulo ele vem ajustando. Só que o interessante é que Paulo ele é muito inteligente. Capítulo 1 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, versículo 4 ao 9,
Toda vez, eu vou ler aqui na minha, tá, Jaz? Não precisa nem colocar no telão. Toda vez que penso em vocês, e o faço com frequência, agradeço a Deus pela vida que levam com livre acesso a Ele, concedido por Jesus. O que aconteceu com vocês é algo que excede a imaginação humana e não pode ser dito em palavras. Cristo pode ser visto claramente na vida de vocês. Basta pensar que vocês não precisam de nada, já tem tudo. Todos os dons de Deus estão entre vocês, que aguardam com expectativa o retorno do Senhor Jesus. Além disso, Deus está com vocês disposto a mantê-los no caminho até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus, que conduziu vocês a esta aventura espiritual, compartilha conosco a vida de seu Filho e nosso Senhor Jesus. Ele jamais irá desistir de vocês, nunca esqueçam disso. Essa é a versão, a mensagem. Ela traz esmiuçada, explicada. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele está tratando de um problema que enfraquece qualquer comunidade cristã, a perda da comunhão. Uma igreja que não tem comunhão, ela fica fraca. E por que ela fica fraca? Porque havia comparações, disputas por reconhecimento, sentimentos de superioridade e sentimentos de inferioridade. Alguns acreditavam ser mais importantes por causa dos dons que possuíam. Os outros se sentiam pequenos, sem utilidade e sem valor. Então havia um conflito porque os dons, as pessoas às vezes elas tinham ou elas mediam uns aos outros pelos dons. E Deus, Ele não nos mede pelos dons. Deus nos mede por quem nós somos nele. Porque Deus, Ele não se preocupa com a sua utilidade. Para Deus você não é útil. Para Deus você é importante. Estamos juntos? Para Deus você não é útil. Para Deus você é importante. Então você não precisa fazer algo para que Deus te ame mais ou para que Deus tenha você como importante. Para Deus você já é importante, porque Ele morreu, Cristo morreu por você, mesmo você ainda sendo um pecador. Então para você, para Deus, você tem muito valor, mas para corrigir isso, Paulo apresenta uma das figuras mais profundas de toda a Bíblia, o corpo de Cristo. Ele nos compara ao corpo de Cristo. A igreja não é apenas uma reunião de pessoas. Ela não é uma instituição criada pelos homens. Ela é um organismo vivo, gerado por Deus, comprado pelo sangue de Jesus e unida pelo Espírito Santo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, amém? Mas nós somos unidos pelo Espírito Santo. E você precisa entender o porquê que nós ministramos tanto nessa casa, para você ter intimidade com o Espírito Santo. Por que nós ministramos tanto nessa casa? Para você conhecer ao Deus que você serve. Porque quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais comunhão você tem com as pessoas. Quanto mais você me diz que você tem intimidade com Deus, eu vejo a sua intimidade profunda com Deus pela comunhão que você tem com as pessoas. Aleluia! Porque nós não temos intimidade com Deus, ou nós não buscamos ter relacionamento com Deus para termos uma vida isolada. Nós temos intimidade com o Senhor. Mateus 6,6, entra no teu quarto, ou seja, esse momento de intimidade, esse momento de você ter a revelação de quem é Deus, é para que nós consigamos andar juntos. É para que você possa me suportar e eu possa suportar você, e nós possamos andar como corpo de Cristo, unidos e conectados ao corpo maior, membros conectados a esse corpo. Então por isso que Paulo ele escreve no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo e a sua igreja. Observe que Paulo não diz apenas que a igreja pertence a Cristo, ele diz que a igreja é comparada ao próprio Cristo. Ou seja, quando as pessoas nos veem, quando as pessoas veem a igreja, quando as pessoas sabem que nós congregamos, elas precisam ver Cristo em nós. De que forma, pastor? Na nossa comunhão. Amém? No nosso relacionamento. Porque como eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo e odiar o meu irmão a quem eu vejo? Não tem nexo.
Então você precisa entender que Deus nos chamou igreja, não é só uma junção de pessoas num domingo à noite ou num domingo de manhã. Igreja é a reunião dos santos, que tem a unidade gerada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos faz andarmos juntos, como igreja. Aleluia! O corpo é um reflexo visível da presença de Cristo na terra. O corpo de Cristo, a igreja, é o reflexo de Cristo materializado aqui na terra. Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Jesus é o cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo. O que o mundo deveria enxergar em nós é a manifestação da vida de Jesus. Por isso que a comunhão não é apenas uma questão de convivência. Eu falei domingo passado, comunhão não é uma questão de convivência, irmão. Não é uma questão de nós nos vemos todas as noites, todas as semanas. Pastor André agora disse, olha, não estou aqui sempre, mas eu sou filho dessa casa. Eu não preciso ver ele todos os dias para ter comunhão com ele. Porque nós estamos conectados no Espírito. Porque quando um tocar a trombeta lá, todo mundo vai para lá. Quando o outro trocar a trombeta lá, todo mundo vai para lá. Eu não preciso te ver todo dia, mas eu preciso estar conectado com você no Espírito, lutando pela mesma causa, movimentado pelo mesmo Espírito. A comunhão é uma expressão da própria natureza de Deus. Ei, se você tem vida, se Yeshua habita em você, se o Espírito Santo habita em você, o reflexo de que Deus é o Senhor da tua vida é que você tem comunhão no corpo. Aleluia. Antes da criação do mundo já existia perfeita comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Deus que servimos é um Deus de relacionamento, comunhão e amor. O Deus ao qual nós preferimos é um Deus de relacionamento, comunhão e amor. Por isso que a igreja nunca foi chamada para ser apenas um grupo de pessoas reunidas dentro de um prédio. Nós estamos vendo aqui o que foi falado nessa noite. Nós não somos um grupo de pessoas reunidas dentro de um prédio. A igreja foi chamada para ser a família espiritual, um corpo vivo, uma comunidade que manifesta na terra a realidade do céu. Porque o reino não é democrático. Nós vivemos em uma cultura democrática, nós vivemos num mundo democrático, mas o reino não é democrático, o reino é teocrático. Há um rei, ao qual nós nos submetemos a ele. Esse é o governo que estabelece e que move a nossa vida. A comunhão não começa quando nos aproximamos uns dos outros. Ei, anote isso para você, Jazzy, coloca aí para nós. A comunhão não começa quando nós nos aproximamos uns dos outros. Você não vai conseguir ter comunhão se você quiser se aproximar das pessoas. A comunhão começa quando nós nos aproximamos de Cristo. A comunhão vai começar quando você começar a se aproximar de Cristo. Quando você começar a ter intimidade com Cristo, você vai começar a amar aquilo que Ele ama. Você vai desejar o que Ele deseja. Você vai caminhar como Ele caminhava. E Cristo andava com pessoas. Cristo tinha relacionamento. Eram os mal acabados? Eram os mal acabados. Problemáticos? Problemáticos. Mas eles andavam com Cristo. E Cristo não pegava leve com eles. Cristo estabelecia o nível que eles deveriam andar. Quanto mais perto estamos do cabeça, mais perto estaremos dos demais membros. Quanto mais intimidade você tem com o cabeça, que é Cristo, mais intimidade você vai ter com os membros do corpo. Então eu não posso dizer que eu tenho intimidade com Cristo se eu não tenho relacionamento com os membros do corpo. Paulo ainda continua no versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber o mesmo Espírito. O que une a igreja não é a cultura, não é a personalidade, não é a condição financeira, não é a idade, é a afinidade no Espírito.
É a conexão no Espírito, o que nos une ao Espírito Santo. Ele que nos traz Ele que nos faz termos relacionamento. Ele faz um engenheiro civil cuidar do seu carro lá fora. A igreja proporciona isso. Um engenheiro civil, um advogado, cuidar do seu carro lá fora no frio. Você, às vezes, que opera uma máquina, que se considera uma pessoa simples, que chega com o seu carro, você é recepcionado por um advogado, por um engenheiro civil, que estão lá fora cuidando do seu carro. A igreja é isso. Porque no reino, o Senhor nos olha como iguais. Ele nos olha como importantes. Deus não vê a sua utilidade, Deus olha para você como alguém importante. O mesmo Espírito que habita no pastor, habita no novo convertido, que foi batizado naquela noite. É o mesmo Espírito que habita no profeta, habita naquele que cuida ali da porta. O mesmo Espírito que habita aqui no pastor, ministro de louvor, é o mesmo Espírito que está ministrando as nossas crianças através dos professores lá atrás. Nós somos unidos e nos movemos pelo mesmo Espírito. Aleluia! O mesmo Espírito que fortalece o intercessor, fortalece aquele que acabou de chegar na fé, irmão. O mesmo Espírito que desceu no Pentecostes continua habitando hoje na igreja. Há o mesmo poder, somos diferentes por fora, mas ligados pela mesma vida por dentro. Nós somos ligados pela vida, pelo Espírito Santo. A verdadeira comunhão não nasce do esforço humano, ela nasce da obra do Espírito. Por isso que quem ministra a igreja hoje é o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele é apresentado para o mundo, onde nós, carregados pelo fruto do Espírito, falamos de Jesus para o mundo, apresentamos Jesus. Essas vidas são ganhas através da palavra, através da vida de Jesus, mas quando você entra na igreja, você se torna filho. Quem ministra você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem fortalece a igreja. É o Espírito Santo quem nos une. É o Espírito Santo que nos dá clareza, discernimento. É o Espírito Santo que dá a revelação para você das Escrituras. Aleluia. É o Espírito Santo que te faz honrar as coisas de Deus. É o Espírito Santo que faz você honrar pai, é o Espírito Santo que faz você honrar mãe, é o Espírito Santo que faz você honrar as autoridades. É o Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Quando o Espírito Santo encontra liberdade para agir, a comunhão floresce naturalmente. No reino de Deus, todos somos importantes. Não há ninguém descartável, não há nenhum membro descartável. Todo aquele que aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, junto com o pacote, vem quem você é no corpo. Vem a conexão, vem o seu chamado, vem o seu dom, vem o seu talento. Porque Paulo diz nos versículos 15 e 16, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. É como se alguém dissesse assim, ó, eu não canto como aquela pessoa, eu não prego como aquele irmão, eu não apareço, eu não tenho os dons que os outros possuem. Ah, eu não canto que nem a pastora Maeli. Ah, eu não prego que nem o pastor Natanael. Não prego, irmão. Eu não prego que nem o pastor Lucas, eu não prego que nem o pastor André, eu não prego que nem o pastor Sérgio, porque o Senhor me deu uma medida, e se eu for fiel à medida que o Senhor me deu, o corpo vai ser edificado. Aleluia! Se você caminhar na sua medida, o corpo vai ser edificado. O valor de um membro não está na sua visibilidade. O valor no membro não está na visibilidade. Sua importância não está somente na sua função, mas na sua posição. O seu valor não está somente na sua função, mas está na sua posição. Porque você pode estar fazendo a coisa certa no lugar errado. Por isso que o membro, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele precisa estar no lugar, porque se ele estiver no lugar certo, ele vai cumprir a função corretamente. Aleluia! O pé não é menos importante porque não é mão. O ouvido não é menos importante porque não é olho.
Você não precisa ser outra pessoa para ser importante no reino de Deus. Você não precisa ser igual a ninguém para ser importante no reino de Deus. Você pode ter modelos, pode ter pessoas que você se inspira, mas você não precisa ser igual a ninguém, você não precisa ser parecido com ninguém para se mover no reino de Deus. Você só precisa estar posicionado no lugar certo que Deus te chamou. Como membro do corpo, você precisa estar posicionado. Cristo não salva pessoas para serem cópias umas das outras. Ele salva pessoas para ocuparem seu lugar no corpo. Porque se você está conectado no corpo, você tem a vida do cabeça. Se você não está conectado no corpo, você não recebe a vida do cabeça. Seu valor não está na comparação. Seu valor está no propósito para o qual Deus criou você. Deus não te ama porque você é útil, Ele te ama porque você é importante. Deus não ama você porque você é útil. Deus ama você porque você é importante, igreja. Aleluia! Escreva isso. A beleza do corpo está na diferença. Ninguém é igual a ninguém. Nós somos muito diferentes. Não tem personalidade, não tem facheta, rosto, nem digitais. Nós não somos iguais, irmãos. Contudo, aos olhos do Senhor, no reino do Espírito, somos todos iguais. Somos todos importantes. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Imagine, um corpo formado apenas por olhos. Seria algo assustador e incapaz de funcionar. A minha pergunta para você: se toda a igreja fosse igual a você, se toda a igreja fosse igual a você, que igreja nós teríamos? Me responda na sua mente aí. Se toda a igreja fosse igual a você, que igreja nós teríamos? Quais eram os dias que teria culto? Que canções nós iríamos cantar? Qual seria a liturgia do culto? Não, pastor, eu ia pegar o púlpito e ia botar lá para trás. Se toda a igreja fosse como você, teríamos culto? Teríamos palavra? Teríamos louvor? Teríamos intercessão? Teríamos jejum? Teríamos pessoas que cuidassem das crianças? Teríamos irmãos para cuidar do estacionamento? Se toda a igreja fosse como você, que igreja nós teríamos? Teríamos dizimista? Teríamos ofertante? Teríamos sala da essência concluída? Se todos fossem com você, se todos viessem na sua frequência no culto, como seria? Então entenda, irmão, nós somos importantes na nossa medida. Da mesma forma, imagine uma igreja onde todos querem fazer exatamente a mesma coisa, todos querem estar no louvor, ou todo mundo quer só pregar. A força do corpo está justamente na diversidade. A beleza da igreja não está em todos serem iguais. A beleza está em pessoas diferentes, servindo ao mesmo Senhor e caminhando na mesma direção. O mesmo propósito, a mesma direção. Por quê? Porque Cristo é o cabeça do corpo. Versículo 18, Paulo ele diz: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Não é como eu pedi. É como Ele quis. A sua função no corpo é a que Deus determinou, não é a que você quer. Aleluia! Não foi o acaso, não foi sorte, não foi uma decisão humana, foi Deus. Cada membro foi colocado exatamente onde Deus desejava que esse membro estivesse. E isso destrói toda comparação. Meu Deus, irmão, isso é um pensamento diabólico, você se comparar. Você vai viver um crente frustrado. Se eu quiser me comparar com a graça, com a unção que o pastor Natanael tem, eu vou ser um pastor frustrado, porque eu não tenho a unção dele, eu não tenho a medida dele. Então por isso que eu ando perto, porque eu vou pegando algumas sobras que pega, isso vai vindo sobre a minha vida e eu vou caminhando junto com ele. Porque se você quer ver algo, irmão, com quem você anda aponta para onde você está indo. Com quem você anda aponta com quem você quer se tornar. As pessoas que você anda, elas apontam com quem você está se tornando.
Você dificilmente vai conseguir andar, se você é fiel nos dízimos e nas ofertas, dificilmente você vai conseguir andar com quem é infiel. Não dá certo. Nas primeiras reuniões, nos primeiros sacos de sal que você vai comer, você vai criando intimidade, você vai vendo que a pessoa é infiel, a pessoa vive num ciclo de derrota. Vive num ciclo de derrota e aprendendo, seja fiel, seja fiel, seja fiel. Vive num ciclo de derrota, um ciclo amarrado ali, e você não consegue, irmão. Chega um tempo que você não consegue mais andar. Irmão, vem para esse lugar. Não, meu ciclo é esse, eu não consigo mais andar com você. Agora, se você também é infiel, você vai conseguir andar. Se tem a honra na sua vida, você não vai conseguir andar com quem honra. Porque será repugnante para você que não tem honra, andar com alguém que honra. Você não consegue andar com pessoas que não falam mal umas das outras. Se você começar a andar com fofoqueiro e você não... Eu falei que não ia falar de fofoca. Não posso. Falei que eu não vou. O corpo possui um cabeça, e ele é o cabeça do corpo da igreja, versículo 18. E é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Cristo não é apenas o fundador da igreja, ele é a fonte da nossa vida. Cristo é a fonte da nossa vida. Assim como um corpo físico depende da cabeça para receber direção, a igreja depende de Cristo para receber vida, orientação e propósito. Cristo está comprometido com o propósito do corpo de Cristo, com a igreja. Toda comunhão saudável nasce da submissão ao cabeça. Ninguém cresce sozinho. Todo o corpo, repita aí comigo, todo o corpo cresce proporcionalmente. Alguns têm exceção, né? Exceções. Mas todo o corpo ele cresce proporcionalmente. Agora Paulo ele confronta a autossuficiência no versículo 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Ninguém foi chamado para caminhar sozinho. Ninguém foi chamado para vencer sozinho na igreja. Ninguém foi chamado para cumprir seu propósito sozinho. Eu não tenho propósito fora do corpo. Nós que temos a Cristo como Senhor e Salvador, nós não temos propósito fora do corpo, irmão. Você pode ter uma meta de vida, você pode ter os seus sonhos, mas propósito é através do corpo. É através de Jesus Cristo, é através da união dos irmãos. Ninguém foi chamado para cumprir o seu propósito sozinho. O olho enxerga. Repita comigo de novo. O olho enxerga, mas não pode pegar. O olho vê muitas coisas, mas ele não pode pegar, porque ele precisa da mão. Todos nós precisamos uns dos outros, irmãos. Ninguém aqui tem todos os dons, ninguém aqui é autossuficiente. Todos nós aqui precisamos uns dos outros. A mão segura, mas não consegue enxergar. O ouvido ouve, mas não consegue caminhar. Cada membro possui capacidades, mas também possui limitações. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos de encorajamento, precisamos de oração, precisamos de cuidado, precisamos de exortação. Nós precisamos de comunhão, porque Deus criou o homem para a comunhão. O reino de Deus não funciona pela lógica da independência, funciona pela lógica da interdependência. Agora imagina se todos fossem iguais a você, como eu falei antes. Os membros invisíveis sustentam o corpo, e isso aqui é maravilhoso, irmão. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, esses são necessários. Observe que Paulo não diz que eles são úteis, mas que eles são necessários. Os órgãos mais importantes normalmente não aparecem. Os órgãos que nós consideramos mais importantes no corpo, eles não aparecem. Coração, pulmão,
rim, eles não aparecem. São os mais importantes? Sim ou não? Sim. Aparecem? Não. Eles precisam aparecer para que você saiba que eles são importantes? Não. Nem sempre o que aparece é o mais importante. Nem sempre o que aparece é o mais importante. Porque esse é um lugar que, se você não guardar seu coração, a vaidade toma conta dele. Mas se existe um lugar que é importante, que a vaidade não vai tomar lugar no coração, são as funções que nós não vemos. E essas são importantes. Pessoas que estão agora lá ministrando crianças, que não vão sair nos stories, que não vai ser ministrado o que eles estão ministrando para as nossas crianças, não vai sair as falas deles, mas eles estão construindo, eles estão ministrando, não estão aparecendo, mas eles são importantes. E sabe quando você tem um coração que você sabe quem você é, você talvez nunca vai subir no altar. E aí você pensa, pastor, eu não sou importante. Talvez você seja mais importante do que quem sobe no altar. Porque talvez muitos de nós que estamos aqui nessa noite, nós somos resultado de alguém que nunca apareceu, mas que viveu uma vida com seus joelhos dobrados num quarto, orando, intercedendo e clamando. Ou você não acha que eu sei que tem pessoas que oram por mim, irmão? Pessoas talvez que nunca vão pegar o microfone e dizer, pastor, eu oro pelo Senhor. Mas eu sei que tem pessoas que oram por mim. Eu sei que tem pessoas que oram pelo pastor Natanael, pela casa dele. Talvez nunca vão pegar no microfone. Mas para o Senhor, quem você acha que tem mais importância? A importância, o auge da vida cristã, ou a meta da vida cristã, não é subir no altar. É cumprir o propósito que você tem no corpo. Porque o que acontece aqui, irmão, na grande maioria, é resultado das suas orações, da sua intercessão, de pessoas que nós não sabemos, que estão orando, que estão intercedendo, que estão guardando. Os irmãos da intercessão, você não vê eles aqui. Mas muito do que acontece nessa movimentação é fruto de quem está orando, de quem está intercedendo. Assim também acontece na igreja. Existem pessoas que talvez nunca ocupem o púlpito. Intercessores, conselheiros, ministros das crianças, irmãos no estacionamento da justiça social, membros que oram em suas casas por mim, por você, e que nós não temos conhecimento. Pessoas que sustentam a obra de Deus sem serem vistas. Nem tudo que é visível é o mais importante. Muitas vezes aquilo que ninguém vê é exatamente aquilo que sustenta todos nós. O que sustenta uma casa é o teto ou é o fundamento? Você vê o fundamento? Não, mas é o que sustenta tudo. Então você precisa entender que a vaidade, ela é terrível, mas o propósito é pleno. O propósito é pleno, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. O propósito de Deus sempre foi preservar a comunhão do corpo. O Senhor nunca planejou uma igreja formada por pessoas caminhando lado a lado apenas fisicamente, mas desconectadas no espírito. Seu desejo é que os membros cuidem uns dos outros, compartilhem suas cargas e caminhem em verdadeira comunhão. Esse é o propósito. Compartilhem suas cargas. E sabe, tem pessoas que passam situações dificílimas e não compartilham com ninguém. Isso é orgulho. Porque a Bíblia diz que nós precisamos compartilhar as nossas cargas. Eu preciso ter alguém no corpo que eu possa abrir meu coração e compartilhar minhas cargas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Pastor Natanael, nós estamos no gabinete, eu seguido vou até ele, eu
abro meu coração para Ele, Ele vem para mim, abre o seu coração. Nós, os pastores, compartilhamos as nossas cargas uns com os outros. Porque nós precisamos, eu preciso da ajuda dos meus irmãos, eu preciso dos meus irmãos pastores que estão caminhando na mesma visão, têm o mesmo coração, e eu preciso compartilhar coisas às vezes que eu passo na minha casa, passo no meu casamento, passo nas minhas finanças. Então eu preciso ter isso, porque senão, irmão, não tem sentido eu congregar. Se eu tiver que buscar ajuda fora, se eu não puder ter irmãos que eu possa abrir meu coração, não tem sentido congregar. Não tem sentido você fazer parte de uma igreja que você vem no culto, acaba o culto, você vai embora. Você não quer relacionamento porque você talvez não vai com a cara de ninguém. Não tem sentido congregar, isso não é igreja. Igreja é também você se alegrar com os que se alegram. Porque a gente é bom de chorar com quem chora. Mas a gente precisa aprender a se alegrar com quem está prosperando. Aleluia. Por fim, versículo 27, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós não somos apenas frequentadores de cultos, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a habitação do Espírito Santo, somos uma família espiritual, somos a manifestação da graça de Deus na terra, porque a graça nos alcançou. Aleluia! Eu e você somos a manifestação viva da graça de Deus sobre a terra, porque Ele nos salvou. E nós fazemos parte da família de Deus. Se coloque em pé, por gentileza. Quanto mais próximos estivermos de Cristo, mais próximos estaremos uns dos outros. Porque ninguém pode amar verdadeiramente o cabeça e desprezar os membros do corpo. Essa é uma noite que eu quero te fazer essa pergunta, irmão. Você participa da igreja ou você é membro da igreja? Você participa da igreja ou você é membro do corpo? Porque o membro do corpo tem vida, tem função, respeita as diferenças. Busca a Deus intensamente, porque se não buscarmos Deus intensamente, nós não conseguimos andar juntos. Porque a gente é muito diferente. Então, se nós não buscarmos Deus intensamente, não é, pastor? Pastor Lucas, nós temos que buscar muito intensamente, né? Porque a nossa cara não ajuda muito. Então, a gente tem que buscar Deus em dobro, porção dobrada. Para quê? Para que a gente possa andar junto. Por isso eu quero te dizer nessa noite, irmão, a igreja é o corpo de Cristo na terra, membros uns dos outros. O mesmo Espírito que habita em você, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus que te salvou, me salvou, salvou o irmão do lado, o irmão que está atrás de você, está na frente. Você como membro do corpo, tem uma função que só você desenvolve. Eu não consigo. O ouvido não consegue fazer a função do pé. E sabe, não se compare com ninguém. Não se compare com aquilo que você vê os outros fazendo, mas você precisa entender o que você deve fazer no corpo. Qual é a sua função? Porque à medida que o Senhor te deu, se você cumprir a sua missão, a sua função, o corpo inteiro vai ser beneficiado. Então nessa noite eu quero te convidar a vir para este lugar, porque daqui a pouco nós nos assentaremos à mesa com o Senhor. E a ceia é uma das expressões mais profundas da comunhão cristã.
Vivemos em um tempo que as pessoas estão cada vez mais conectadas pelas redes e, ao mesmo tempo, cada vez mais isoladas nos relacionamentos. O reino de Deus caminha na direção oposta do mundo. Cristo nos chama para perto dele e, consequentemente, para perto uns dos outros. Quanto mais perto eu digo que eu estou do Senhor, mais eu me aproximo de você. Aleluia! A mesa do Senhor nos lembra que nossa salvação custou o corpo ferido e o sangue derramado de Cristo na cruz. O pão nos lembra que houve um corpo entregue por nós. O cálice nos lembra que houve sangue derramado por nós. Ei, como igreja, quando você tem visão de reino, quando você tem visão de corpo, Cristo não morreu só por mim, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, morreu por nossa família, morreu por nossos amigos, morreu por nossos vizinhos, morreu pelos nossos colegas de trabalho, morreu pelos patrões, morreu até pela sogra. Cristo morreu por nós, mas a ceia também nos lembra que hoje fazemos parte desse corpo. Por isso ninguém luta sozinho, ninguém sofre sozinho, ninguém caminha sozinho, porque quando Cristo nos salvou, Ele não apenas nos reconciliou com Deus, Ele também nos inseriu em uma família chamada igreja. Hoje nós não participamos da ceia. Que o Espírito Santo renove em nós o amor por Cristo e o amor uns pelos outros. E sabe, irmão, o amor da Bíblia não é um amor de sentimento. O amor da Bíblia é um amor de suportar. Porque o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que toda indiferença dê lugar ao cuidado, que todo isolamento dê lugar ao pertencimento, todo individualismo dê lugar à comunhão. E que ao partirmos do pão nesta noite, possamos lembrar que somos muitos membros, mas um só corpo, tendo Cristo como cabeça e o Espírito Santo como aquele que nos une. Os irmãos da ceia, por favor, podem passar. Como escreveu o salmista no Salmo 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a baba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aonde o Senhor libera a sua bênção? Na comunhão. Há poder na comunhão. Há cura na comunhão. Há fortalecimento na comunhão. E há crescimento na comunhão. E há uma manifestação especial da presença de Deus quando o seu povo caminha como um só corpo sobre o senhorio de Cristo Jesus. Sabe? Hoje pela manhã, quando nós ceávamos, eu achei interessante porque o corpo de Cristo e aquilo que nós estamos prestes a fazer, ele é tão perfeito. Enquanto eu vou falando, por favor, saia do seu lugar. Passe à frente, venha pegar os elementos da ceia, para nós ganharmos tempo também. E eu vou compartilhando com você. O corpo de Cristo, ele foi transpassado na cruz. E hoje nós temos os elementos da ceia, que é o corpo e o cálice. E hoje pela manhã, quando nós estávamos ceando também, que os irmãos trouxeram a ceia, eu achei muito pontual porque todos os pedaços desse pão que tipifica o corpo,
praticamente eles são iguais, no mesmo tamanho, mesma proporção. O sacrifício de Cristo na cruz foi na mesma proporção para todos nós. O corpo de Cristo foi transpassado na mesma proporção para todos nós. Por isso que nós precisamos entender que não há no reino ninguém melhor que você. Mas também não há no reino ninguém pior do que você. Aos olhos do Senhor, aquilo que você faz, aquilo que você desenvolve, por mais simples que você pense ser, para Deus é o suficiente. O mundo ele nos mede pela nossa eficiência. As empresas, elas te contratam e elas te mantêm em um emprego pela sua eficiência, pela sua produtividade. E sabe, às vezes isso fica tão entranhado na nossa mente, isso fica tão impregnado na nossa mente, que nós queremos às vezes, ou pensamos que o reino de Deus se move por aquilo que nós produzimos, se move pela nossa utilidade. Não. Deus não ama a mim e a você por nossa utilidade. Deus nos ama por quem nós somos nele. Simples. Um filho, ele não se assenta à mesa por aquilo que ele produziu durante o dia. Um filho, ele senta à mesa porque ele é filho. Amém? Um filho não precisa chegar na hora do almoço e dizer para o pai: pai, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Fiz isso, fiz isso, fiz isso. Posso almoçar? Não! O máximo que o pai vai dizer para um filho pequeno: